Temos hoje o prazer de estarmos recebendo um ilustre personagem dentro da história da informática, nosso assessor de informática, professor Valmir Aquilino de Freitas. Sou professor de matemática da Rede Municipal de Ensino e iniciei aqui na Secretaria de Educação em 1986. No ano de 87, então, eu já passei para o ensino pré-profissionalizante de informática. Então, já comecei a dar aula de informática na antiga EMEDA Ellen Keller em 1987. Em 89, eu passei a trabalhar no centro, junto ao Centro de Informática, onde estou até hoje, certo? Então, já há 11 anos, praticamente, no Centro de Informática, né? Durante todos esses anos, aí, a gente sempre procurou, né, ferramentas novas para informatização, informatizar. O foco maior, vamos dizer assim, do Centro de Informática é a informática administrativa, certo? É a desburocratização através dos recursos de informática, né? E auxiliar na divulgação de informações e dados, né, da Secretaria. E isto lá em 1989, quando eu iniciei no Centro de Informática, na verdade os dados que nós coletávamos eram em papel, era planilha que nós coletávamos, as escolas preenchiam toda essa papelada, né, essa documentação. Essa documentação, então, era recolhida pelo Centro de Informática, enviada à Prodan, e a digitação toda dessa documentação era feita na Prodan, certo? Algum tempo depois, né, esses arquivos voltavam para nós, né, em disquetes, no caso, e nós, então, trabalhávamos esses dados de forma a extrair relatórios gerais, relatórios diversos, como a administração ou órgãos externos necessitavam dessa compilação desses dados, não é? Este foi, assim, o início, certo, do processo de informatização de dados da Secretaria, né? Tudo isso era feito em computadores de grande porte. Na verdade, eram computadores de grande porte. Na Prodan, esses computadores ficavam, né, a digitação também era feita lá na Prodan, porque nós, aqui na Secretaria, na época, tínhamos um terminal só, um terminal de computador. E quando eu comecei, já existiam 2 microcomputadores XTs no Centro de Informática. Certo? Eram aqueles disquetes ainda de 5 1/4. Hoje, por exemplo, a gente brinca, né, até ao lembrar como eram esses equipamentos naquela época, né? Uma vez, até para processamento de dados de alunos, nós tivemos que deixar um microcomputador 2 noites inteiras ligado. E ele foi processando os dados porque a capacidade da máquina era muito pequena e não era uma máquina antiga, era o recurso que nós dispunhamos na época, né? As máquinas eram grandes, né? Isso, era uma computação. Não em termos de capacidade de armazenamento. Capacidade de armazenamento também, né? Quando a gente fala grande porte, são os computadores grandes que ficam lá na Prodan, certo? São os computadores grandes mesmo, grande porte, mainframe, né? Eles ficam na Prodan e ligados através os terminais, então, que ficam nas diversas unidades, é que são ligados a esse computador onde ficam armazenados os dados, certo? Onde são processados e armazenados. A gente pode dizer assim? Digamos que seria um servidor, certo? Como se fosse um servidor. Ele simplesmente armazenava os dados dentro desse mainframe, né? Desse grande computador, né? Hoje ainda existem esses computadores, certo? Funcionando? Funcionando. A folha de pagamento da prefeitura hoje roda no mainframe, certo? IPTU, a maioria dos sistemas da Prodan hoje ainda rodam em mainframe, certo?
há necessidade de rodar em mainframe ainda, né? Então esse foi assim o início, né? Lá na escola Ellen Keller, quando eu comecei, eu dava aula no ensino pré-profissionalizante, que era chamado computação, né? Onde também nós trabalhávamos com as turmas, a prioridade eram alunos de 6ª, 7ª e 8ª séries, né? Nós tínhamos 8 computadores em cada sala, eram 5 polos de ensino pré-profissionalizante de computação, 8 computadores em cada sala, eram computadores Apple de 8 bits ainda, com drive externo, isto é, o drive onde hoje a gente coloca o disquete, era fora do computador, certo? E os alunos, então, compravam o material, né, as apostilas, e ganhavam um disquete, certo? Para eles gravarem os trabalhos deles, né? Nesse caso, nós ensinávamos, na época, o uso de um processador de textos, que era o Janela Mágica, uma planilha de cálculo, que era o Super VisiCalc, e um gerenciador de banco de dados, que era o SPA. 2 anos depois, nós começamos então a ensinar a programação BASIC, também para esses alunos, não é? E depois o programa acabou sendo extinto, sendo remodelado, e hoje nós temos aí a informática educativa, né? Com laboratórios com 17 máquinas, uma plataforma mais moderna e a metodologia Logo, né? Que é o que hoje está implantado. Mas o start realmente foi dado lá atrás com esse ensino pré-profissionalizante e o 3º milênio, depois o projeto Gênese, que foi quando alavancou o ensino de informática nas escolas, e hoje informática educativa, né? A manutenção dessas máquinas era uma coisa assim complicada? Como quebrava, assim? No início, essas máquinas eram todas da Prodan, certo? Então a secretaria não tinha nada a ver com essa questão? Não. Interferia nisso? A secretaria não tinha equipamentos de informática. Eles eram todos da Prodan, então a manutenção também era por conta da Prodan, certo? Então nós não tínhamos qualquer problema com manutenção de computadores, certo? Era só chamar o helpdesk da Prodan e eles vinham e consertavam a máquina ou substituíam se fosse o caso de não ter conserto, né? Mas a compra era a secretaria que determinava? Não, nessa época não, era a Prodan que disponibilizava, certo? Então, nessa época a Prodan definia o que era, quais eram as máquinas que a prefeitura inteira ia ter como padrão, compravam e disponibilizavam para as secretarias, certo? Então, nesta época era assim. Não tinha assim, a Secretaria de Educação está perguntando as necessidades específicas que eles têm, não tinha esse lance, né? Não, na administrativa não. Na educativa houve, no começo, quando se implantou o projeto 3º Milênio e depois o projeto Gênese, né? Acho que já era o Gênese no caso, que a plataforma, a metodologia que se ia utilizar era a metodologia Logo. E o Logo só existia na plataforma MSX. Então, a Prodan teve que comprar os equipamentos MSX, televisões, e disponibilizar para a Secretaria de Educação. A Prodan, ela é uma empresa municipal, certo? A meu ver, certo? A minha opinião, ela deve fazer, vamos dizer assim, informática, e nós da Secretaria de Educação deveríamos fazer educação. Tá? Então, nós não deveríamos estar preocupados com a compra de uma máquina, e sim com o funcionamento da máquina, para a atividade pedagógica ou para a atividade administrativa, certo? E não a Secretaria de Educação incorporar nela
cargos, por exemplo, de analistas de sistemas e tudo mais, porque não é o nosso papel. O nosso papel é educativo, certo? É fazer educação. Então nós teríamos uma empresa que faria todo esse papel dessa parte burocrática de informática, atendendo às necessidades ou às especificações que a Secretaria de Educação fornece, né? Então, no caso, por exemplo, de software, quando nós começamos no Centro de Informática, a Prodan definia qual era o software que nós íamos utilizar, certo? Hoje, já não. Hoje nós podemos sinalizar qual software qual software é necessário para a nossa atividade, não é? Existe sim um crivo da Prodan nessa escolha de software, tendo em vista que a prefeitura como um todo não pode, ela tem que falar a mesma língua. Certo? Então, uma secretaria não poderia utilizar um recurso que uma outra secretaria não conseguisse ler. Certo? Então, deve existir um padrão. E para a definição desse padrão é que a Prodan, então, está aí como constituída, né, como até presidência do tal Conselho Municipal de Informática. Foi formado em 93 um conselho chamado Conselho Municipal de Informática, onde a Prodan preside esse conselho. O presidente da Prodan é o presidente desse conselho. E qualquer compra de material de informática, equipamento de informática ou software tem que ser submetida a esse conselho. Então, esse conselho tem que autorizar a secretaria a comprar, certo? Qualquer software, até por conta desse padrão que teria que seguir na prefeitura, não é? O que, a meu ver, também é algo que precisa ser mudado, tá? Porque a informática avançou muito. Então, nós falarmos, por exemplo, numa definição de informática de 1993 e falarmos numa definição de informática no ano 2000 é totalmente diferente. Plataformas, softwares, tecnologias, isso mudou tudo, tá? Mudou muita coisa de lá para cá. E nós então a prefeitura teria que se adaptar a essas inovações. Um dos exemplos que a gente pode citar é a própria Secretaria de Educação. Nós temos necessidade de alguns softwares educativos, certo? E nós temos que perguntar para esse conselho se nós podemos comprar. Então isto, na minha opinião, tem que ser desvinculado. Alguma coisa tem que ser desvinculada, certo? Porque o software educativo que os alunos vão se utilizar e tudo mais, isto não teria que seguir um padrão para a prefeitura inteira, porque é só o aluno da Secretaria de Educação que vai usar. Esse conselho ele é formado por 5 secretários municipais, não o da Educação, e o presidente da Prodan. É o secretário de Finanças, secretário do Planejamento, né? Tem algumas outras secretarias. Tem um profissional que tem uma opinião avalizada sobre o que as escolas poderiam ter. Exato, por quê? Porque quando esse conselho, eu entendo que quando esse conselho foi criado, ele visava a informatização administrativa da prefeitura, certo? E não a pedagógica. A pedagógica surgiu depois, né? Mas, como o decreto que cria o CMI e vincula toda a aquisição de software e hardware ao CMI, como esse decreto amarra, mesmo sendo educativo, a gente não pode escapar do decreto, né? Então tem que seguir essa legislação. Hoje, por exemplo, a Secretaria Municipal de Educação, ela tem mais equipamentos que a própria Prodan. Então, nós estamos hoje beirando 11 mil computadores, 11 mil microcomputadores na Secretaria Municipal de Educação. Desses 11 mil, 8 mil são de laboratórios de informática. A questão de dizer as pessoas estão contentes com o que tem, isto nem em casa a gente está. Certo? Porque a gente acaba adquirindo um equipamento, 6 meses depois, informática, hoje já estão lançando o Pentium 4, certo? Provavelmente
daqui a algum tempo, quando as pessoas assistirem essa entrevista, vão falar, nossa, estavam lançando o Pentium 4 na época, né? É uma coisa que é um avanço muito rápido. O avanço é muito rápido. Então, hoje, por exemplo, nós temos na Secretaria de Educação 1.700 microcomputadores 486. Eles foram adquiridos em 1996. Se nós formos olhar o tempo de duração de um móvel, certo? De um patrimônio qualquer da prefeitura, 4 anos é um tempo muito pequeno para dizer que ele está deteriorado, né? E já esses computadores que nós temos, para algumas atividades, eles já se tornam lentos. Por quê? Os softwares que hoje nós estamos padronizando o uso, a plataforma Office, no caso, eles já exigem mais memória, certo? Alguns softwares que acoplam, você pode acoplar imagens neles, esse tipo de equipamento não aguenta. Agora, exatamente, para você trabalhar um processador de textos, perfeitamente, ele ainda atende. Então, como eu digo, depende da finalidade que você vai trabalhar. Para um laboratório de informática, esse equipamento não serve. Tá? Esses microtechs que hoje nós temos, que foram adquiridos em 96. No mesmo ano de 96, foram também adquiridos 200 laboratórios de informática, cada laboratório com 17 equipamentos, não é? E também tem o padrão 486, 8 megas de memória. Para algumas atividades, alguns softwares, até educativos, já não rodam nesse tipo de equipamento. Ele já é insuficiente para essa finalidade. Isso em 96. Em 97 foram adquiridos 280 laboratórios de informática já com plataforma Pentium, com a tecnologia Pentium, né? Ele ainda roda algumas aplicações educativas que hoje a gente ainda está trabalhando, né? Então, esse ainda atende. Hoje, nós já estamos com o mercado lançando o Pentium 4, certo? Então, é uma tecnologia muito... o avanço tecnológico realmente é muito rápido nessa área. Então, nunca ninguém vai estar contente com o que tem, certo? Pode até não saber usar, mas ela quer o melhor. Certo? Que é o mais rápido, que é o melhor, isso tem muito. Exato, então muita gente vem e questiona que quer internet, quer acesso à internet. E quando a gente pergunta, para quê? Certo? Qual é a finalidade, certo? Daquela pessoa, não é para que serve a internet, né? Daquela pessoa, qual é Não existe um certo argumento, não tem um argumento palpável, vamos dizer assim, para justificar. Porque todo mundo tem, né? Porque todo mundo tem, porque, né? Então, se fosse para ler, me atualizar com informações de um jornal ou acessar um site, o setor de compras, por exemplo, é um que eu acho que ele tem que ter o mais rápido possível acesso à internet. E nós estamos caminhando para isto, já deveríamos ter atingido esse patamar, né? Mas já está tudo encaminhado para que todas as escolas, todos os órgãos centrais já se conectem a essa grande rede aí e consigam acesso às informações e disponibilizar informações também muito mais rapidamente, né? Aqui na Secretaria nós temos então 2 enfoques da informática, tá? Nós temos o enfoque administrativo e o enfoque pedagógico, né? Projetos, eu vou falar um pouco do pedagógico, apesar que o pedagógico ele está vinculado à Diretoria de Orientação Técnica, a DOT, né? Não ao Centro de Informática. O Centro de Informática, ele disponibiliza os recursos, certo? Ou vai atrás de plataformas e tecnologias para que o projeto pedagógico caminhe na Secretaria, né? Então, o que nós fizemos na questão pedagógica, fizemos um grande contrato com a Prodan, onde nós contratamos da Prodan vários serviços. Um deles é infraestrutura de rede em todas as escolas, seja EMEI, ou seja ensino fundamental, infantil, todas as escolas teriam
vão ter realmente uma infraestrutura decente de conexão das máquinas em rede. Porque hoje, se eu pegar um laboratório desse de informática e quiser conectá-lo à internet, eu vou ligar uma máquina à internet. Eu tenho uma placa de fax modem em cada máquina, certo? O que eu preciso é que todas as máquinas acessem numa velocidade razoável a grande rede de internet. Então, essa infraestrutura com uma aparelhagem específica, hubs, switches, o cabeamento todo, isso já está contratado da Prodan, e eles já estavam começando a até fazer as visitas nas escolas para efetuar os levantamentos do material necessário e tudo mais para conectar 20 máquinas do laboratório de informática à internet e 3 máquinas, em princípio, né, administrativas, digamos, administrativo-pedagógico, né? 2 na secretaria da escola, uma na sala dos professores, para os professores também terem acesso à internet, e as 20 máquinas no laboratório de informática. Então, daria um total de 23 máquinas em cada escola conectadas à internet com uma velocidade decente de conexão. Inclusive, a Prodan está fazendo um contrato com a Telefônica para se utilizar o speed da Telefônica, né, nas escolas, que a gente parte de uma velocidade, de uma linha de escada, que hoje o máximo que ela atinge é 56K, o speed, a menor velocidade dele é 256K, então é uma velocidade muito maior, né? Então, esse seria o pedagógico. Infraestrutura de rede, mobiliário que está sendo adquirido pela secretaria, as mesinhas para os laboratórios, as cadeiras, locação de praticamente 7.000 microcomputadores para estender o parque de laboratórios a todas as escolas, não é? Então, esses laboratórios atuais que nós temos hoje, o modelo 486, eles passariam para as EMEIs, onde as crianças rodariam, né, trabalhariam com softwares infantis, que hoje ainda não exigem tanta capacidade, tanto recurso de máquina, né? Então, nós trabalharemos com esses equipamentos nas EMEIs. E nas escolas de ensino fundamental, então, nós manteríamos alguns desses laboratórios atuais Pentium e os novos equipamentos conectados à internet, porque aí já são recursos mais pesados, né? Já é uma plataforma mais pesada, imagens e tudo que a internet acaba exigindo, né? Que a plataforma web acaba exigindo. Então, locação desses equipamentos e software também para todas essas máquinas, né? Que aí, quando você conecta uma rede, ou vamos dizer assim, um laboratório de informática à internet, você tem que ter todo um bastidor de softwares por trás protegendo aquilo, antivírus, né? Os softwares legais, você precisa ter tudo isso para assegurar o total aprendizado do aluno, não é? E isto, então, na parte pedagógica, né? O que ensinar, como utilizar a internet, isto fica a cargo da Diretoria de Orientação Técnica. Então, a gente disponibilizaria o recurso, né? A rede, a conexão, a máquina e o software, né? E o que ensinar, como trabalhar a internet dentro do pedagógico, do projeto da escola, ou não só a internet, como os softwares existentes hoje nos laboratórios, né? Como trabalhar isso, então fica a cargo da Diretoria de Orientação Técnica. Já na parte administrativa, como eu disse, no início nós tínhamos os dados eram coletados através de planilhas. Depois nós avançamos um pouco, porque a digitação dessas planilhas era toda feita na Prodan. Passado um tempo, nós conseguimos colocar terminais de computadores em cada delegacia de ensino, tá? Então, a digitação dessas planilhas passou a ser feita nas delegacias de ensino. Reduziu o tempo de resposta dos dados, né? Porque antes ia tudo para a Prodan, qualquer inconsistência que tivesse, essa planilha tinha que voltar para o centro de informática, do CI tinha que voltar para a delegacia escola, para a escola preencher corretamente e seguir o caminho de volta para ser digitado na Prodan.
Então, quando nós colocamos os terminais nas delegacias de ensino, isto foi em 1992 que nós, isso, quando eu falo nós, é o Centro de Informática, né? Quando nós conseguimos colocar os terminais em todas as delegacias de ensino, então esse tempo de resposta diminuiu, porque a planilha ia da escola para a delegacia digitava, qualquer inconsistência já estava bem mais próxima da escola para fazer a correção. E nós só tínhamos um sistema que contava aluno, certo? Era o sistema síntese de alunos e o cadastro de escolas, mais nada. Em 1990 foi implantado então o sistema de gerenciamento de recursos humanos, o GERFUNC. E no mesmo ano nós tivemos então já o primeiro concurso de remoção informatizado. Certo? Então o primeiro concurso de remoção informatizado foi no mesmo ano de implantação do GERFUNC, que até um dos trabalhos que eu tive na época era de digitar todas as indicações de escola da rede inteira. Então todo esse trabalho era feito aqui na SUPEM. Então todas as planilhas vinham aqui para a SUPEM e na SUPEM nós digitávamos código por código de escola das indicações dos professores. Esse trabalho também era feito aqui, era em computadores de grande porte, mainframe. Daí nós conseguimos um outro avanço, que foi em 97, isso, em 1997, foi implantado um sistema de gerenciamento escolar standalone. Bom, o que significa standalone? Ele era instalado num microcomputador numa escola e a escola digitava os dados ali e pronto. A escola tinha os dados. Para nós, do Centro de Informática, coletarmos esses dados, nós temos que coletar disquete. Então, nós ficamos por um tempo recolhendo 800 disquetes e juntando os arquivos numa única base de dados para podermos trabalhar esses dados. Mas já foi um grande avanço, porque aí foi o início do processo de consciência de informatização na escola. Então, foi colocado um microcomputador, ela então recebeu lá um programinha feito em Clipper, inclusive, né? Recebeu aquele programinha onde ela digitava lá os seus alunos e mandava esse disquete para a secretaria, né? Tivemos muitos problemas também com esse tipo de tecnologia, vamos dizer assim, porque nós temos vários casos de escolas roubadas, né? Então acontecia que roubavam a máquina e roubavam também toda a base de dados da escola. A escola tinha que começar a digitar os alunos tudo de novo, né? Vocês podem até me perguntar, não faziam backup? Algumas escolas faziam backup, certo? Tinha cópia de segurança e deixava numa caixinha do lado do computador, que ia junto no roubo. Então nós tivemos alguns problemas assim. Daí é que nós então, em 1998, demos então o grande salto na questão da informatização administrativa, que foi passar toda essa base de dados que as escolas tinham no micro próprio delas, nós passamos então para a plataforma web. Isto é, numa intranet da Prodan, foi desenvolvido um sistema chamado Escola Online, e nesse sistema nós temos então todos os cadastros dos alunos, dos funcionários da secretaria e hoje, então, por exemplo, se a gente tiver que fazer uma adaptação em algum módulo do sistema, isso é feito lá na Prodan, né? E todo mundo já está enxergando a adaptação. Hoje, nós temos um banco de dados único centralizado e ele fica na Prodan. Então, se roubar uma máquina de uma escola ou danificar, mesmo assim, toda noite, como ela é uma empresa de processamento de dados, a Prodan tem mecanismos de backup que são feitos todas as noites, e a cópia de segurança, são feitas, se eu não me engano, 2 cópias de segurança. Uma é guardada num cofre dentro da Prodan e a outra cópia é fora do prédio da Prodan. Certo? Então toda empresa de processamento de dados tem que ter o seu mecanismo de backup, né? O risco de
pegar fogo, essas coisas. Exatamente, né? Qualquer dano que possa causar ao computador, lá ao servidor, no caso que agora nós estamos trabalhando com servidor, isto backup nós temos. Tá? E a escola não precisa se preocupar de ficar enchendo a máquina dela com dados. Certo? Então ela fica com a Winchester, com o HD da máquina livre, porque o dado não fica gravado ali dentro. Certo? Fica numa base de dados única da Prodan. E, aliás, o que nos levou mais o que nos, vamos dizer assim, nos empurrou para essa plataforma web foi uma solicitação da secretária na época de que nós tivéssemos um sistema que evitasse a duplicidade de matrícula. Agora, para termos uma matrícula checada, certo? Quando eu digito o nome de um aluno, a data de nascimento, o nome da mãe, que é o parâmetro que a gente usa para diferenciar, né? Na hora que eu digito isso, se eu tivesse num computador único numa escola, ele não tem como checar nas outras 800 escolas, certo? Então nós tivemos que criar um banco de dados único e disponibilizar esse banco de dados único para todas as escolas. E aí a única ferramenta que nós tínhamos na época era essa ferramenta mais moderna, que é a plataforma web. Então nós temos o cadastro de todos os alunos, o cadastro das escolas, e nós estamos num ponto de, eu diria assim, eu ainda diria que estamos na fase 2. Tá? Seriam 3 fases de implantação de todo esse sistema escola online. Nós estamos na fase 2. A fase 1 foi definição do sistema. A fase 2, baixar a plataforma mainframe para a plataforma web. Então nós estamos pegando o Gerfunc e trazendo inteiro para a escola online. Tá? O síntese de alunos praticamente morreu, certo? Porque ele era só um contador de aluno. Hoje nós temos o cadastro de alunos no escola online. O cadastro de escolas também já está no escola online. E aí nós descobrimos que com essa plataforma web, né, essa plataforma na intranet, nós temos condição de pendurar nesse sistema tudo que nós quisermos. Por exemplo, o controle de bens patrimoniais, certo? Que é um martírio para todas as escolas ficarem fazendo não só a escola, o órgão central também faz, né? O controle, o inventário e tudo mais. Isso nós temos condição de levar, já está inclusive no contrato da Prodan, um dos módulos do sistema é o controle de bens patrimoniais. Até a transferência de um bem de uma escola para outra, no caso, será feita via sistema, certo? Um outro módulo também que nós, aliás, voltando ainda nos bens patrimoniais, também vai nos permitir um gerenciamento de quantos bens nós temos. Porque se hoje nós perguntarmos quantas carteiras a rede municipal de ensino tem, começar a contar escola por escola. Exato. A escola tem que dar o dado e essas informações ficam dentro de processos, não é? Se nós quisermos saber quantas geladeiras nós temos, quantos freezers, quantas batedeiras, certo? É por dedução, quantos estão em uso, quantos estão quebrados, né? Então, o processo de baixa, por exemplo, de um bem patrimonial, ele é muito penoso, né? Demora muito tempo para baixar um bem patrimonial, mas quantos estão em processo de baixa? Quantos itens nossos estão em processo de baixa? Nós não sabemos. E isso informatizando, então, além da escola não perder essa informação, não ter que fazer de novo, todo ano, esse inventário, ela só acrescenta ou movimenta e exclui, no caso do sistema, fica guardada essa base de dados num banco único, protegido lá na Prodan. Um outro módulo também que nós encomendamos para a Prodan é o controle de fluxo de documentos. Documento que não seja processo, aquele processo com capa, com aquela numeração e tudo mais, né? Porque hoje, por exemplo, uma escola envia um memorando para a delegacia de ensino, solicitando algo qualquer, né? Ela não sabe o paradeiro daquele memorando, certo? Aí ela fica sem saber o paradeiro, se
tomaram providência ou não, o que aconteceu, se aquilo está tramitando ou não está, né? Ela não sabe. E se quiser saber, ela tem que percorrer todos os livros de carga de todos os lugares por onde aquilo passou, né? Esse módulo que a gente chamou de controle de fluxo de documentos, ele faz esse caminho, tá? Então a escola, no caso, ela emitindo um memorando, ela vai cadastrar no sistema e todos os locais por onde ele passar vão ter que cadastrar a tramitação do documento. E a escola, então, ou qualquer funcionário da secretaria que tenha acesso à intranet, no caso, né? Ele vai poder identificar até quanto tempo ficou em cada lugar. O mesmo que o perfil de processos hoje faz, né? Que o sistema perfil de processos faz, só que numa plataforma muito mais simples, que é a plataforma web, né? O fluxo de documentos também está fazendo, porque ele já está na fase de implantação. Nós vamos implantar no gabinete do secretário como um teste, né? E a partir daí, então, é que a gente vai estender para a SUPEME, delegacias e escolas. E aí tem que instituir a regra de que sempre toda tramitação tem que ser cadastrada no sistema, né? Outro módulo também que nós encomendamos é o previsão de materiais, compras e estoque de materiais. Hoje a previsão de materiais, a solicitação de material de uma escola é feita através de um memorando, tá? Esse módulo vai permitir que a escola cadastre a sua solicitação no sistema e ela já fique lá, já vai sendo armazenada por item, tudo codificado, né? Já vai sendo armazenada, e isto vai direto para o setor de compras, que vai poder, utilizando os recursos da informática, fazer as tomadas de preço, licitação, e a distribuição também desse material, a partir da solicitação da escola, também facilita a distribuição desse material. A recepção do material, o aceite do material, então a escola também, a partir daquele módulo, ela vai cadastrar que ela recebeu o material, certo? E o uso dele, o estoque, certo? Que hoje nós temos um sistema chamado SUPRE, que é um sistema que controla os suprimentos da prefeitura como um todo, mas ele não chega no nível de escola. Então nós não sabemos, por exemplo, se uma escola tem 200 vassouras e uma outra está pedindo a compra de 20 vassouras. Então isso pode até facilitar até um remanejamento, um empréstimo de materiais, né? entre as unidades. E o último módulo, então, que nós esses que eu estou dizendo já estão solicitados, né? E o último módulo, então, já solicitado para a Prodan é o de controle de manutenção de prédios escolares, tá? Então, o nosso objetivo é que o diretor de escola cadastre no sistema a necessidade de manutenção. Esse módulo, ele tem toda uma preparação que nós temos que fazer antes, que é um cadastro de materiais da escola, certo? Qual é o tipo do telhado que ela tem, qual é o tipo de piso que ela tem. Então tem que ter todo esse cadastro para, ao diretor sinalizar que ele está com um problema, por exemplo, no telhado da escola, o setor de engenharia já sabe que tipo de telha que tem que usar e que tipo de manutenção que tem que ser feita. E a meta também é que o diretor consiga acompanhar todo o trâmite da solicitação dele, tá? Não a solicitação de um memorando, certo? Mas da solicitação informatizada mesmo, certo? Eu solicitei, alguém lá, o setor de engenharia, já se pronunciou, certo? Já está fazendo uma tomada de preços ou encaminhando uma empresa para cá, a empresa já agenda pelo sistema a visita na escola e a escola já dá baixa na solicitação com a conclusão, certo? E até a opinião dela sobre o serviço que foi executado. Isso codificado, nós temos condição de estabelecermos gráficos e controles da qualidade do serviço que está sendo prestado por determinadas empresas, né? ou por uma ou outra empresa na escola, certo? Então esses são os módulos já encomendados para serem pendurados no sistema Escola Online, né? Um outro módulo que esse nós não vamos ter como fugir
Está todo mundo... Mas está pensado. Está pensado, né? Operação Prontuário? Não, ainda não. Antes da operação antes do prontuário, nós temos um módulo muito mais urgente, que é folha de frequência individual, a FFI. Folha de frequência? Individual. Né? Que é o apontamento, certo? Hoje as escolas fazem todo o trabalho de apontamento desses relatórios emitidos pelos equipamentos do ponto eletrônico. Então emite um relatório personalizado por servidor, a escola preenche aquele relatório e toda essa digitação é feita na delegacia de ensino, certo? Coisa que nós passando isso para o escola online, cada escola pode digitar a sua FFI. Então é uma visão que nós temos de que uma DREM tem que trabalhar com aproximadamente 5.000 funcionários. Uma escola vai trabalhar com 50 funcionários, no máximo 50. Então, cadastrar, o que ela faz hoje no papel, certo? Ela faria direto no sistema, imprime a folha e assina. Você falou de ponto eletrônico, o CI tem alguma coisa a ver com esse ponto? Não, o ponto eletrônico, a Secretaria de Educação como um todo, nem a PRODAN, não tem nada a ver com esse sistema de ponto eletrônico. Não é bem, não tem nada a ver, né? Mas ele foi implantado pela Secretaria da Administração, onde... Para todas as secretarias, certo? Hoje nós estamos numa situação meio caótica disto, porque nós temos, segundo as últimas informações que nós tivemos, eram, acho que não chegava a 20% das escolas com o relógio funcionando. Então, hoje, as FFIs, elas saem praticamente em branco, certo? Elas deveriam sair com a ocorrência registrada pelo relógio, certo? E elas saem em branco porque a maioria dos relógios não estão mais funcionando, certo? Então, o meu entendimento, no caso, seria da gente passar para a FFI online, certo? E o controle da frequência é de cada chefia, certo? Não tem máquina que consiga controlar uma frequência se a chefia não quiser controlar. Existe assim uma previsão para que todos esses módulos possam ser colocados em prática? Eles estavam... Quando, mais ou menos, certo, eles estavam previstos, esses módulos estavam previstos para serem implantados até 31 de dezembro deste ano, todos. Ainda esse ano? Este ano. Não serão, já digo... O trabalho é extenso. Sim, é muito grande esse trabalho, né? Eu já digo que, já de antemão, a gente já sabe que não serão implantados, porque nós tivemos que colocar outras prioridades na frente. Então, nós tínhamos o módulo de matrícula do sistema, que já era... o sistema foi concebido para matrícula online, no caso, né? E com as alterações nos critérios de matrícula conjunta com o Estado, tudo, o sistema teve que sofrer adaptações para que a matrícula pudesse ser conjunta com o Estado. Então, essas adaptações, o que a gente solicita para a PRODAN? Pare o que está fazendo e passe esta na frente, essa prioridade aqui. Certo? Então, para uma coisa, prioriza a outra, né? Então, isto vai retardar um pouco a implantação desses módulos. Mas eu entendo que são módulos necessários, que toda a rede municipal de ensino está clamando por isso, está pedindo para que se diminua o volume de papéis, de controles que eles tenham que fazer em termos de sistemas, de atividades, vamos dizer assim, que podem estar informatizadas e desburocratizando, né? A atividade da escola, né? Diminuindo esse volume de papéis da escola, né? Porque, na verdade, a prefeitura, ela é burocrática, certo? A prefeitura é... Então, não só a informatização é necessária, como uma revisão nos processos precisa ser feita, certo? Aliás, na minha opinião, antes de informatizar, teriam que ser revistos os processos, porque a informatização é uma coisa muito interessante. Você pode informatizar algo burocrático, você vai ter o quê? Uma burocracia informatizada, certo?
só vai ter a burocracia informatizada. Então tem que rever o processo, certo? Desburocratizar e aí informatizar, certo? Como a revisão do processo ela não depende só da Secretaria de Educação, no caso, né? Então a gente está partindo para sistemas simples, de plataforma, uma plataforma bem simples até, no caso de uma manutenção, né? De ser feita, que em desburocratizando, em eliminando vários passos que a gente tenha que ter, né, no caso, então o sistema pode depois ser um pouco mais enxuto. O que eu noto que emperra são as resistências a acreditarem no que está no sistema. Então, alguns órgãos, algumas pessoas, digamos assim, continuam exigindo o trabalho no papel, tá? E nós implantamos um sistema informatizado. Então, para a escola, o trabalho fica duplo, porque ela tem que continuar fazendo no papel e tem mais o novo é o problema. O antigo ela já sabe fazer, o novo é o mais problemático. Então, acaba se tornando para a escola uma carga maior ela ter que fazer também esse trabalho no sistema. Certo? Hoje, por exemplo, você dá um clique numa tela, você vê o número de alunos de uma escola. Certo? Mas há pessoas que... há pessoas resistentes que ainda pegam um telefone, ligam para a escola e perguntam quantos alunos eles têm. Coisa que é dar um clique na tela. Não acreditam. Certo? Por mais que o sistema seja em tempo real. Hoje, cadastrou um menino numa classe, lá está o número dele, o nome do pai, da mãe, na hora está. É tempo real. Certo? Mas não. Ou então a burocracia de falar, você tem que me encaminhar isto por escrito e assinado. Certo? E quando a gente vai ver... Exato, não, mas pode mandar por fax. É uma coisa assim meio... Né? Pode mandar por fax, mas é um papel. Certo? É só você clicar na tela, você tem lá o número de alunos. Tá? Uma outra coisa que eu noto aqui na Secretaria de Educação, não só na Secretaria de Educação, mas vamos dizer assim, na Prefeitura como um todo, é uma falta de cultura de informática. Certo? Então falta muito, existe uma carência cultural de informática. Por que a gente não consegue cultivar a cultura da informática? Quer dizer, a informática está no mundo inteiro. Exato. Mas por que na Secretaria, a gente nota... vamos falar em nível de Secretaria de Educação, nível de né? Secretaria, o que dificulta as pessoas abraçarem a informática? O que eu noto hoje, praticamente, é o seguinte, é medo, certo? Antigamente, o profissional de informática falava uma linguagem que amedrontava todo mundo, certo? Hoje, essa linguagem, eles ainda tentam amedrontar, mas já não assusta tanto, certo? Então, eles falam, você conhece HTML? Certo? O que é isso? Né? É uma linguagem corriqueira hoje de quem está dentro da informática. Eu mesmo usei web aqui, né? Internet, né? Então, esse tipo de postura, de comportamento do pessoal mais antigo da informática, ele amedrontava um pouco. Né? Cuidado que você pode deletar tudo, né? Não use o format, você vai perder todos os seus dados. Se perder, tem que fazer de novo só. Então, sempre que eu dei aula de informática, eu sempre passei isso, essa tranquilidade para os alunos. Vai e explore a máquina. A criança não tem isso. Ela não vai explodir. Por isso que a criança corre e avança, passa à frente do adulto, porque ela não tem medo. Certo? Então, ela fala... É curiosa, né? Certo? Press R. Muita coisa da informática também vem em inglês. Ainda nós temos um problema ainda com isso, né? Apesar... A linguagem, né? Sim, ela está muito baseada em inglês. Muita coisa em inglês. Exato, né? Então, eu acho que aqui no Brasil ainda tinha que se forçar um pouco mais o ensino do inglês. Certo? Você vai em qualquer país do mundo, todo mundo fala inglês. Dentro de um ônibus, né? O motorista do ônibus, ele conversa em inglês com as pessoas, né? Agora, aqui, então, falta um pouco do conhecimento dessa língua, tá? E
e o medo, a resistência das pessoas, certo? Eu recebo pessoas hoje ainda dentro do centro de informática, vêm lá procurar o centro de informática, pedindo para a gente passar um e-mail. Olha, precisa mandar essa informação por e-mail. Não, pode sentar aí, manda você mesmo, certo? Tá, a máquina está aí. Não, eu não quero, eu tenho medo, certo? Eu vou errar, vai demorar. Então, tem uma certa resistência, certo? De início, há uma certa resistência. Mas isso é algo que, queiram ou não queiram, os resistentes vão ser excluídos. Os resistentes vão ser excluídos. Não tem. Os medrosos vão ter que perder o medo. Certo? Eles vão perder o medo. Se a pessoa sabe, certo? Se ela aprendeu a andar, se ela aprendeu a dirigir, certo? Se ela sabe ligar um eletrodoméstico, sabe ler um manual, ela sabe entrar na internet, certo? Ela sabe navegar na internet. Porque a internet, a grosso modo, nada mais é do que uma página, a gente chama de página, tá? É uma tela com várias informações, onde, quando uma setinha virar uma mãozinha, é um canal de entrada numa outra página. Então você clicou ali, ele vai para uma outra página. Clicou na outra, vai para uma outra página. A internet nada mais é do que isso. Ela é o grande... Hoje, vamos dizer assim, é o grande alcance de informação, certo? Nem todas as pessoas têm condição de ler um jornal hoje, certo? Ler um jornal, comprar um jornal e ler, né? A televisão muitas vezes fala só o que convém, certo? E na internet não. Na internet tudo é liberado. Tudo é liberado. Tem como controlar, certo? Existe como controlar. Tá? Alguns controles, não controles, eu não diria assim, até nas próprias escolas nós vamos ter que colocar isto, né? Não é um controle de acesso, não é um controle de acesso à informação, tá? É um controle de não acesso a informações indevidas. Informações inadequadas, vamos dizer assim, para aquela faixa etária, certo? Para a idade daquela criança, certo? Depois de uma certa idade, nada é inadequado, né? Então, mas aí cada um faz o que quer, mas inadequada para a formação daquela criança que ainda não está preparada, certo? Para um determinado conteúdo, certo? Não vou nem dizer só de pornografia, certo? Que isso é o que a gente está mais ouvindo falar aí, mas existem determinados conteúdos que a criança ainda não está preparada para entender, não é? Então, existem recursos, sim, e esses recursos também estão previstos nesse contrato, certo? No contrato com a Prodam, onde o professor vai montar a aula dele, certo? Então ele vai gravar todas as páginas da internet que ele acha necessárias para aquele plano de aula ou para aquele projeto, e o aluno vai clicando lá, ele vai se sentir como se ele estivesse conectado e navegando na internet. Mas na verdade ele está navegando dentro de um hall de páginas que o professor já preparou a aula. Isso, exatamente, né? Para também não fugir do projeto, né? E trabalhando no centro de informática, né? Cada ano é pitoresco, porque nós nunca conseguimos ter um ano igual ao ano anterior. Então cada ano é um desafio novo, certo? Num ano implanta um módulo, no outro ano ou implanta outro, ou tem que refazer quase que inteiro o anterior, porque mudou a legislação e você tem que refazer e trabalhar de outra forma, né? E uma coisa que eu noto, que eu acho muito positiva, é a equipe que hoje está na Secretaria de Educação, trabalhando com informática, e a equipe que hoje também está na Prodam, trabalhando com a Secretaria de Educação, essa equipe está há muitos anos trabalhando juntas, né? Então, já há uma interação muito grande, nós falamos a mesma língua, certo? Se nós pegarmos um analista de sistemas que nunca trabalhou com a educação, ele não vai entender os termos que hoje nós usamos na Secretaria de Educação, tanto quanto o analista que está há anos trabalhando na nossa equipe, não é? Então,
uma coisa que a gente nota é que a Secretaria de Educação é sempre a pioneira no processo, nas novas plataformas tecnológicas implantadas na Prodan. Então, foi a primeira secretaria a utilizar código de barra, os formulários com código de barra, foi a primeira secretaria a implantar um sistema em plataforma intranet, certo? Então, a nossa equipe está sempre trabalhando em algo que os outros ainda não viram, que as demais equipes lá da Prodan ainda não viram, ainda não trabalharam, né? Então, e uma coisa que aconteceu, que foi muito interessante, foi final de 1993, quando nós fomos procurados pela administração, né, pela secretaria na época, né, pelas chefias da época, e nos trouxeram um problema. Nós estamos implantando uma nova legislação, uma adequação no plano de carreira, e isto todos os professores vão ter que fazer, todos os funcionários da Secretaria de Educação vão ter que fazer uma opção. É uma coisa muito simples, é um sim ou não, mas todos vão ter que fazer. De que forma a informática pode nos ajudar? Era o tal QPE, né? De que forma a informática pode ajudar? Porque nós temos 90 dias para ter tudo isso já dentro da folha de pagamento e o sistema de folha já pagando os funcionários na nova tabela de vencimentos. Bom, então aí nós nos reunimos com a equipe da Prodan e chegamos então à conclusão que não podia ser uma coisa assim, planilha, depois vai para um lugar para digitar e até digitar o RF, né? E fizemos todos esses cálculos, né? Quantas digitações iam ter nas delegacias de ensino, e vimos que não ia dar tempo, né? Então aí nós partimos para o código de barra, certo? Então foi dada a sugestão de fazermos a opção a partir dos dados cadastrados no GEFUNC. Então a gente emitiria uma ficha individual por servidor, né, com um código de barra sim e um código de barra não. Então o servidor assina no sim, destaca aquilo e aquilo ia para uma leitora ótica. Aí nós tivemos um outro problema, não tinha leitora ótica, certo? A Prodan inteira só tinha 2 máquinas de leitura ótica de códigos de barras que eram eventualmente usadas para IPTU. Então tiveram que correr atrás dessas máquinas, mandar fazer manutenção numa delas, porque não estava quase funcionando, e as 2 máquinas então vieram para o CI. Gente, eram mais de 50 mil folhas de papel que despencaram dentro do centro de informática naquela época, certo? E pior, tinha que destacar ainda tinha que destacar, ou sim ou não, né? Então destaca aquilo. Aí tinha essa máquina de leitura ótica só lia no máximo 50 fichas. Então nós tínhamos que contar, quando chegava até mais ou menos 50, colocar na máquina e aquilo ia passando e lendo os códigos de barra, registrando. A partir daí pegava o arquivo gerado por aquilo e fazia todo o trabalho de transformação desses cargos. Isso nós tínhamos micro, eu que praticamente fiz isso, o computador era 386, não tinha coisa melhor não. Era um 386. Hoje o povo reclama de 486, né? Reclama de Pentium 100, né? Mas ainda assim, sem as máquinas teria sido pior? Sem os 386? Não tinha como fazer. Aí não teria como fazer. Tinha que ser o 386, né? Que era o top de linha que nós tínhamos na época, né? Mas era ficha, era papel voando para tudo quando era lado, aquelas fichinhas e tudo, né? E equipe de conferência, equipe de recepção. Então foi uma coisa assim que, pela primeira vez, nós trabalhamos com código de barras, depois já foi a opção de jornada, tudo, e hoje nós temos já a possibilidade de fazer tudo isso via intranet. Esse foi o pilotão, hoje, né? Exato, né? Hoje, por exemplo, a opção de jornada dos professores, a escola entra numa tela onde tem a lista dos professores e ela digita lá, clica, aliás, ela não digita, né? Ela clica. Que tipo de jornada é de cada professor, na hora isso já está num banco de dados. Coisa que antes não, era o papel, era, né, toda essa... Tem muitos fatos, tem muitas ocorrências pitorescas, assim,
interessantes que poderia citar, mas aí nós vamos ficar a tarde inteira aqui falando sobre isso, né? Mas o dia a dia não é rotina, certo? O nosso dia a dia não é rotina, porque e nós temos que cada vez adivinhar também o que a administração quer, certo? Porque nós temos lá os bancos de dados, mas do jeito que eles estão, ninguém faz nada com eles, certo? Então é assim, a gente precisa moldar ou trabalhar isto de uma forma que seja útil para as pessoas, certo? Eu tenho lá o nome de todos os alunos, serve para alguém? Certo? Um banco de dados desse tamanho, com mais de 1 milhão de nomes, certo? Pura e simplesmente o nome do aluno, não, certo? Eu tenho um arquivo lá com as 23 mil classes da nossa rede, com mais de 50 mil funcionários, certo? Então, depende da necessidade, então a pessoa pede a informação de uma determinada forma, né? E a gente trabalha isso e disponibiliza. Algumas informações que geralmente são solicitadas da mesma forma, a gente já pede para a Prodem, ela já põe direto na tela do sistema, naquela formatação. Repetidamente, isso. Para não precisar. Então, número de alunos por escola, número de alunos por DREM, por faixa etária. Então, isso já existe em telas resumo hoje, né? Número de funcionários, quantas classes estão sem professor, tudo isso já tem tela específica no sistema, né? Agora, existem alguns níveis de detalhamento de solicitação, né? Que aí não tem jeito, a gente tem que pegar o banco de dados, processar, trabalhar e extrair a informação daquela forma, né, para atender a necessidade específica, né? Nós queremos agradecer a presença do professor Valmir, dizendo que nós nos sentimos muito honrados com isto e lembrando sempre que esses depoimentos, inclusive o dele, constituem-se de extrema valia no decorrer de nossa história, como também para a composição de nosso acervo, tanto em relação ao memorial, como em relação à nossa memória técnica. Então, mais uma vez, muito obrigada e com nossos sinceros agradecimentos.